Bom, Sim, muito sim. boa noite Boa noite. para a nossa esperada conversa, né? Que veio num momento Sim, muito sim. propício, início de ano. Eu acredito que tudo acontece com um determinado propósito. Eu acho que o momento da gente conversar mais apropriado é esse de início de ano, né? Talvez tenhamos alguma Sim. coisa a acrescentar para as pessoas. Queria dizer, antes de qualquer coisa, que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, tá? Os seus vídeos Obrigado. postados são maravilhosos. É um grande prazer conhecê-lo, tá Agradeço, o certo? prazer é imenso também e aproveito para fazer um agradecimento diretamente, porque muitas pessoas que chegam até o nosso trabalho chegam porque a ouviram antes falando sobre o taoísmo através dos seus ensinamentos e todo mundo que chega, chega elogiando muito a senhora e o seu trabalho e eu estendo também o meu elogio à senhora e ao seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Bem, vamos lá. Eu gostaria, como nós estamos falando com um público que, a princípio, não entende, não tem muito conhecimento na área do taoísmo, todo mundo tem um conhecimento básico, eu gostaria de pedir que o senhor fizesse para a gente uma definição básica do que é o taoísmo em termos de filosofia. Quais são os princípios fundamentais, o que sustenta o taoísmo como visão de mundo, para que a gente possa ir debatendo e explicando isso para o público. Sim, o taoísmo é uma tradição espiritual, a gente gosta de apresentar como uma tradição espiritual que engloba também uma filosofia, uma visão de mundo, uma visão de ser, uma visão de existência, né, muito antigo, que tem origem na China bem, bem antiga, né? E os princípios dos mestres taoístas, desde o passado até os dias atuais, é sempre buscar entrar num estado de harmonia, com o universo, com esse mundo em que a gente vive, com o céu, a terra, os seres, as circunstâncias que a gente percorre na nossa jornada. E essa harmonia com a unidade de toda a existência, ela tem várias etapas, e a etapa fundamental desse caminho é a gente conseguir entrar num estado de equilíbrio entre duas grandes forças que, na visão dos mestres taoístas, compõem o universo, compõem os seres, compõem tudo que a gente observa, que são as forças do Yin e do Yang. O Yin que significa literalmente escuro ou nublado, Yang significa literalmente claro ou ensolarado, e só que essas duas forças, na verdade, representam muito mais do que isso. Então, o Yang, por exemplo, é o externo, enquanto o Yin é o interno. O Yang é o superior, enquanto o Yin é o inferior. O Yang Ou seja, representa. todas as qualidades do mundo, a princípio, né? Exato, todas as dualidades do mundo são simbolizadas por essa dualidade de Yin e Yang. Essas forças estão em constante movimento, buscando o equilíbrio. E a gente buscar o equilíbrio entre o nosso Yin e o Yang, o meu individual com o coletivo, o meu interno com o externo, minha atividade, o meu repouso, é a chave fundamental para a gente entrar em harmonia, então, com esses grandes movimentos do Tao. Em síntese, é mais ou menos isso. Agora, a gente estende isso para toda uma observação do mundo e dos fenômenos que é muito, muito rica. Né? Então, a partir da observação desse mundo, a partir da reflexão, a partir do equilíbrio dessas dualidades fundamentais, isso se estende para o cultivo da saúde, para o cultivo das relações, para as artes de relacionamento, para as artes oraculares. Então, o taoísmo, nosso mestre costumava dizer que é muito antigo, então dentro dele tem de tudo, mas esse tudo é permeado por essa compreensão das duas forças polares do Yin e do Yang, buscando esse grande equilíbrio e sendo a grande chave para que a gente entre em equilíbrio, em harmonia com todo esse mundo em que a gente está inserido. Interessante, como se fosse uma análise combinatória ao infinito de duas Isso, forças que uau, compõem muito toda a legal. variedade do universo. Existe Sim, uma adorei coisa essa. interessante na análise combinatória, Sim, uma visão sim, matemática. exato, exato. Na visão egípcia, de um livro que se baseia na tradição egípcia, que é o Caibalion, existe um subprincípio que é a neutralização. E eu sempre explico com uma imagem, que é duas crianças brigando por um ursinho. Quando um pai vem e tenta neutralizar esse conflito, ele tem que ter uma condição fundamental. O conflito se estabelece em torno de um desejo, ou seja, o desejo do ursinho. Se ele superou essa necessidade de experiência, ele pode neutralizar esse conflito. Se ele ainda tem algum interesse no ursinho, ele vai ser uma terceira força dentro do conflito.
Ou seja, a superação de um patamar de desejo geraria essa superação desse nível, desse grau de dualidade. Para o taoísmo, existe também alguma relação entre a harmonização das dualidades e a superação de algum nível de desejo? Vou dar uma resposta bem taoísta, que os meus alunos já conhecem. Sim, não, talvez e depende. Né? Na verdade, para a gente observar essa dualidade, um terceiro elemento que é fundamental é a referência. Porque quando a gente fala que alguma coisa é alta ou baixa, a gente precisa de uma referência para identificar o que é o alto e o que é o baixo. Então, a partir de uma referência, eu consigo identificar. Então, eu gosto de usar muito o exemplo da nossa respiração. Então, o yang é o exterior e o yin é o interior. Então, quando eu inspiro, eu estou fazendo um movimento yin. E quando eu expiro, eu estou fazendo um movimento yang. Só que quando eu inspiro, o meu corpo expande. A expansão é um atributo yang. E quando eu expiro, o meu corpo diminui. Isso é um atributo yin. Então, a minha inspiração, ela é yin ou yang? Depende da referência. Depende da referência que eu estou adotando. Né? Se eu for observar pela expansão ou contração do meu corpo, a minha inspiração é yang. Mas se eu for observar pela saída ou entrada do ar, a entrada do ar é um movimento yin. Então, o mesmo movimento pode ser yin ou yang, dependendo da referência que eu adoto. Né? Então, esse é o terceiro elemento que aparece para que a gente possa observar o yin e o yang. Tá? Então, não existe nada yin ou yang absoluto no universo, na visão dos mestres taoístas. Na verdade, yin e yang estão sempre em relação. Né? E para eu observar essa relação, eu dependo da referência. E um se transformando no outro, inclusive, né? Exato, exatamente. Ciclicamente. Um se transforma no outro, né? Ciclicamente, e dependendo do referencial, a mesma coisa pode ser yin e yang simultaneamente. Né? Esse referencial ele é um elemento fundamental, ele é o elemento do centro. E o elemento do centro, na cultura taoísta, ela é fundamental, porque ele representa tanto a referência quanto o ponto do equilíbrio entre o yin e o yang. Né? Então, o elemento do centro ele é um elemento chave dentro do pensamento taoísta. E, no caso, existe algum ponto de referência que seja o ponto que a gente possa considerar que os atributos são vistos de maneira mais correta através dele? Olhando no mundo das manifestações, todas as manifestações elas são impermanentes. Então a gente não teria um ponto único, um ponto específico. Então, por exemplo, se eu for pensar no movimento das coisas no universo está tudo em movimento. Tá? Mas você pode falar, não, mas qual é o ponto que define o movimento do universo? Qualquer ponto pode definir o movimento do universo, porque qualquer ponto pode ser uma referência. Então, se eu me tomar como uma referência, o Sol está circulando e se movendo ao redor do planeta em que eu estou habitando. Tá? Mas, quando eu tomo o Sol como referência, é o nosso planeta que gira ao redor dele. Agora, no pensamento taoísta, aí no nível mais metafísico, existem algumas coisas que são fundamentais e, vamos dizer assim, imutáveis. Né? Então, além transpõem ou estão transcendentes em relação a esse mundo da manifestação. E a principal delas é o vazio. Então, o vazio no pensamento taoísta não é o vazio oco contrário do cheio, que isso também é um mundo de referências. É o vazio da potencialidade. No pensamento taoísta, antes do universo existir, ou para o universo existir, é necessário que haja um estado de potencialidade anterior à manifestação do universo que acolha essa manifestação, que abrace essa manifestação. E isso a gente chama de vazio. Esse vazio, ele é a base para que todas as manifestações do universo aconteçam. Ela é a raiz de todas as manifestações, inclusive a nossa. Tá? E essa é a raiz comum de todos os seres, de todas as coisas, de todos os fenômenos, todas as manifestações. Mas esse é um nível de transcendência, o nível do nível do metafísico. Né? Então, esse vazio ele não muda. Tudo que está dentro dele muda, mas esse vazio não muda. Tá? Por mais que você o encha, ele continua do mesmo tamanho. Por mais que você retire dele, ele continua do mesmo tamanho.
Então ele está além desse nosso universo de referências da manifestação, né? É interessante porque a menção a esse vazio é muito comum em todas as tradições orientais, né? Sim, Até se chegarmos um pouco mais perto do Ocidente, uma visão pitagórica, seria o zero, onde existe toda manifestação latente, né? A partir do sim, zero vem o um, que seria um demiurgo, e é a dualidade primordial, e aí o mundo das ideias. Todos têm mais ou menos esse fluxo que exato. corre Até, entre até o, é, e no taoísmo, até esse zero é usado como a simbologia matemática do vazio, né? Então tem um verso no Tao Te Ching, que é o livro do Caminho da Virtude, que o Lao Tzu fala, né, da gênese taoísta. O Tao gera o 1 gera o 2 gera o 3 gera as 10.000 coisas. Então aqui ele está se referindo ao Tao como sendo esse estado de potencialidade anterior à manifestação. Quando manifesta, manifesta como uma unidade. Então o zero gera o Tao gera o 1. Dentro da unidade existe a dualidade, o Yin e o Yang, o 1 gera o 2. Agora, Yin e Yang, eles estabelecem uma relação entre si, né, que é o 3. O 3 é a relação. E, a partir da interação, diferentes possibilidades de interação entre o Yin e o Yang, surgem as 10.000 coisas, ou todas as coisas que existem no universo. Essa é a própria síntese da gênese taoísta, né? lembra mil coisas, lembra até o plano das ideias de Platão. Tem muita semelhança entre várias tradições. O que eu acho mais Sim, interessante é que esse vazio é uma explicação metafísica para a existência do universo. Ele antecede, mas ele também está aqui e também estará depois. Mas, ao mesmo tempo que é algo que nos parece muito metafísico, ele é algo alcançável sim, nesse momento. Quando nós sim. conseguimos passar além do barulho da mente, quando nós conseguimos produzir um certo estado de vazio em nós, é como se a gente pudesse ter uma constatação direta de que isso é o que de mais sagrado a gente pode ter. E isso é algo que o Exato. taoísmo vai falar também, né, sobre a experiência do vazio como um estado que eu acho o fundamental. Exato, né? Sua descrição é perfeita e esse princípio ele está presente no taoísmo e principalmente nas práticas taoístas, né? Quando a gente vê o símbolo do Yin e do Yang, ele é um círculo e ele tem um peixinho branco com um olhinho preto e o olhinho preto e o peixinho preto com um olhinho branco, simbolizando aí a interação do Yin com o Yang. Quando a gente pensa em teoria e a prática ou a vivência, a experiência promovida pela prática, então a teoria que é os aspectos que a gente consegue compartilhar racionalmente, que são mais homogêneos, a gente coloca na fração yan, naquilo que eu consigo contemplar, nomear, entender, explicar e compartilhar claramente, a parte do yan. Agora, o yin corresponde à minha experiência subjetiva. Então, quando eu tenho uma experiência subjetiva, ela é particular a mim. E quando eu tento descrevê-la para outra pessoa, por melhor oratória que eu tenha, ela não vai ser exatamente a minha experiência, né? Então, os mestres, eles, ao invés de falar das experiências que eles têm, eles costumam, os mestres taoístas, nos deixar caminhos. Caminhos para que a gente tenha a nossa própria experiência e, através dessa experiência subjetiva, a gente unindo isso com a teoria racional, a gente configura uma compreensão mais una daquele aspecto. E esse aspecto do vazio, a gente pode falar, assim, conjecturar racionalmente, assim, até o infinito, mas nada disso vai alcançar a experiência do vazio. Quando eu tiver a experiência do vazio, toda a minha teoria vai fazer sentido, né? E se eu não tenho a teoria, eu não tenho a explicação, a racionalização disso, a experiência subjetiva pode ficar muito obscura, muito difícil de ser compreendida, né? Então, a busca no taoísmo é justamente conseguir equilibrar esse yin e yang, inclusive na teoria e da prática. É uma dose de luz e uma dose de mistério necessária para Yes. tudo. Exatamente, né? Interessante, O céu inclusive, lindo, estrelado, é composto pela luz das estrelas e pela escuridão do vazio que as abraça, né? exatamente. E é interessante porque essa experiência de vazio, se você tenta colocá-la em palavras, você a reduz, você a deforma, é muito parecido com o próprio tal. O tal que se pode falar não é o tal. Exato. E eu gostaria, Primeiras palavras do inclusive, Tao Te Ching, né? Exatamente isso, isso, né? O isso. tal que se explica não é o verdadeiro tal. Uhum.
Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito do Tao. Que vem a Uhum. ser o Tao? Como é que o taoísmo definiria esse conceito tão abstrato, se é que há como defini-lo? Então, já colocando as primeiras palavras do Tao Te Ching, o livro do Lao Tzu, são essas, né? O Tao que se expressa não é o verdadeiro Tao. Então, tudo que a gente falar que é Tao, todo mundo que nos ouça sabe que aquilo que a gente está falando não é o Tao. Tá? Não é só isso. Tá? O Tao é muito mais. É, o Tao, na visão dos mestres taoístas, pegando uma leitura, ele é a origem de todas as manifestações, inclusive a nossa própria. Então, é a origem como potencialidade que não só origina lá em algum início de tempos, mas é aquilo que origina no sentido de dar sustentação a todas as manifestações. Tá? E esse tal, ele não pode ser expresso, porque quando a gente fala, a palavra ou o pensamento, ele é limitado. A gente cria uma caixinha para tentar designar um determinado sentido. E o conceito de tal é justamente de ser o ilimitado. Ele dá origem a todas as coisas. E todas as coisas têm as suas limitações, as suas fronteiras. Tá? Mas para ele poder originar todas as coisas, de todos os jeitos, de todos os tamanhos, ele por si é ilimitado. Então, quando eu tento colocar alguma coisa de um tamanho ilimitado dentro de uma caixinha limitada, não cabe. Então, a gente, quando fala, a gente está expondo fragmentos do tal. Né? E quando a gente tem experiências, também a gente vai tendo fragmentos do tal. E combinando essas compreensões racionais com as experiências, a gente pode ir construindo uma compreensão um pouco mais expandida, cada vez mais expandida desse tal. Esse tal como absoluto, não existe nada tão grande que seja maior do que o tal. Né? E não existe nada tão pequeno que o tal não seja menor ainda. Então, o tal ele consegue abarcar dentro de si todo o universo e todos os universos. Tá? Então, não tem nada maior do que o tal. E o tal vai estar dentro da menor partícula. Né? Ele consegue estar dentro dessa menor partícula, ou seja, não tem nada menor do que ele. Ou seja, a hora que a gente entrou na fala nesse nível, a gente já não está mais falando coisa racional, está falando coisa de. Se eu parar para olhar só racionalmente, estou falando coisa de maluco. Tá? Então, para eu poder entrar numa compreensão mais autêntica, mais una desses conceitos, eu preciso ir além do racional. E além do racional é entrar nesse universo da experiência subjetiva, para que eu possa me aproximar pelo tal através do meu próprio caminhar. Então, o tal, literalmente, essa palavra tal significa caminho. E dentro do taoísmo, a ideia de caminho significa não só a trilha, mas também o sujeito que percorre a trilha. Então, tem a trilha, tem o sujeito e tem o verbo. E ao caminhar nessa trilha, o sujeito se transforma. Então, um sentido desse caminho do Tao é o caminho da transformação. Pensando na tradição taoísta, então, como todo ismo, o taoísmo é uma doutrina. Então, a doutrina do Tao, a doutrina do caminho, a doutrina do caminhar. Então, dentro do taoísmo, a gente tem um compilado de inúmeros ensinamentos que os mestres nos deixaram para que a gente se transforme para condições mais evoluídas segundo os princípios taoístas. Tá? Mas se eu saio dessa limitação do taoísmo, tal como caminho, a minha transformação, é a transformação que eu estou vivendo agora, mesmo que eu nunca tenha ouvido falar de taoísmo. Então, tal é o caminho, tal é o que está embaixo do meu pé. É o caminho que eu estou trilhando para me transformar, através do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço, através das minhas relações, e também através do que eu não penso, não falo, não faço. Tá? Só pelo fato de estar existindo, eu já estou me transformando. Acontece que essa transformação eu posso estar fazendo com mais ou menos consciência. E a proposta e o convite dos mestres taoístas é que a gente agregue consciência a essas transformações, porque sendo um caminho, o caminho me leva daqui até ali. Então eu vou caminhando, eu vou chegar ali, através dessas transformações do caminho. Agora, é para lá mesmo que eu quero ir, eu quero me transformar naquilo lá mesmo.
né? Quem é que parte, de onde eu parto dessa transformação? Quem sou eu agora que vai se transformar naquilo que está ali na frente? E esse caminho me leva até lá mesmo ou não? Estou no caminho ou não estou? Então, a hora que a gente começa com essas reflexões, a gente já está se aproximando aí de um tipo de crise existencial que pode nos aproximar de uma maior consciência sobre o nosso caminho, sobre a nossa caminhada e sobre as transformações às quais a gente quer se submeter na nossa jornada. É um caminho de angústia existencial que é quando o caos chega ao seu máximo, começa a gerar cosmos, né? Bem como o Exato, Yin e o exato. Yang dizem. Isso. É interessante que há muitas semelhanças com a tradição hindu também, que é a ideia do Dharma. Isso me lembra demais o Dharma. Ou seja, as coisas estão em permanente transformação, mas não necessariamente no caminho do Dharma, que é um caminho natural da evolução de todas as coisas. Ou seja, o caminho, no caso humano, para uma expansão de consciência, acredito que não só no caso humano, no caso de todos os seres, para uma Sim, expansão de consciência cada vez maior. sim, Eu sim. acho interessante também a ideia presente no taoísmo, como o senhor mesmo já falou, que o Tao, ele supera tudo, mas ao mesmo tempo ele está entranhado em tudo, como se fosse a raiz de todas as coisas. Existe uma passagem no Kybalion que o autor faz uma comparação que eu acho muito interessante. É como imaginarmos que Hamlet está dentro de Shakespeare, mas Shakespeare é muito maior do que Hamlet. Ele é Hamlet, mas é muito mais. Então, dentro do tal, todas as coisas estão mergulhadas dentro dele, de tal maneira que somos o tal, mas ele é também muito mais. Ou seja, como a raiz de todas as coisas. Né? Sim, Eu gosto. muito linda a sua imagem, e é interessante a ideia de que, sim, o tal ele é gigantesco, descomunal, cósmico, universal, ele é gigantesco. Só que isso pode criar uma ideia de que, então a minha unidade com o tal está muito distante, está longe. Né? Então, o tal, a minha unidade com o tal está nos confins do universo, numa outra dimensão. Está, mas não só lá. Né? Ele também está nas pequenas coisas. E eu sou, dentro do universo, uma pequena coisa, uma pequena manifestação. O tal também está dentro de mim. Ele também é a raiz não só de todas as coisas, é a minha raiz. Sendo a raiz é uma parte da árvore que fica escondida embaixo da terra. Então, simbolicamente, embaixo da terra representa essa região do mistério, daquilo que eu não vejo, tá? Não está ali a mostra. Mas a raiz que está escondida no interior da terra, ela é parte da árvore. E sendo parte da árvore, eu posso mergulhar a percepção até o fundo, até a pontinha dessa raiz lá no fundo, ainda sendo árvore, encontrando essa origem fundamental. Sendo tal a raiz da minha manifestação, se eu conseguir mergulhar nesse universo interior, sutil, mergulhando e mergulhando, mais profundamente, eu vou me aproximando cada vez mais da minha natureza profunda como ser, o que me aproxima cada vez mais da percepção desse tal que está dentro de mim. Agora, o que mais legal que se eu conseguir entrar em unidade com esse tal dentro de mim, esse tal dentro de mim é o mesmo tal que abraça o universo inteiro. E por isso no Interessante. Tao Te Ching o Lao Tzu fala que sem sair da porta pode-se conhecer o mundo, né? Através desse movimento de interiorização, encontrando o tal dentro da gente mesmo. Um exemplo que eu iria trazer do hinduísmo, que é o exemplo do Sutratma. Eu acho muito bonito e uso muito em sala de aula essa ideia do Sutratma. Imagine um grande colar de pérolas cujo fio que passa por dentro delas é um fio de prata. Imagine que cada uma dessas pontinhas do colar, pérola ou alguma coisa semelhante, elas não sabem quem são, estão identificadas apenas com a sua aparência. Concorrem entre si, se acham a pérola mais bonita do colar, totalmente ligadas à superfície. Num determinado momento, elas têm um vazio existencial, uma angústia, que começa a puxá-las para se conhecerem mais profundamente. Só que quando ela começa a tentar encontrar aquilo que ela tem como essência, ela está acostumada a só reconhecer pérola. O que ela tem dentro de si é prata, e ela não reconhece muito bem essa essência, não consegue vê-la. Só que depois de muito buscar, de acostumar a vista, de preparar-se para ver, que é basicamente o que a gente faz na vida, preparar-se para ver, um dia ela olha e vê aquele pedacinho de prata.
Ela diz: bom, eu encontrei a minha essência. É fato, ela encontrou a essência dela, só que ela não percebe que aquele pedacinho de prata é um fio que passa por dentro das contas todas desse colar. Um único fio passa por dentro de todas as contas desse colar. Ou seja, quando a gente encontra a nossa essência, encontra a essência do universo. Essa é uma ideia hinduísta, que é a ideia do Sutrashma, eu acho tremendamente bonito, tem tudo a ver com o que o senhor estava falando. Muito lindo. E a imagem, né, de Hamlet e Shakespeare, né, eu estou adorando aprender aqui com a senhora esses vários elementos aqui. Vou pedir até licença, porque eu vou também reproduzir nas minhas aulas, tá? Se soubesse quanta coisa eu reproduzo nas minhas, das coisas que o senhor diz, nós estaríamos totalmente quites. E Agradeço, estamos. agradeço. É muito interessante também quando a gente começa a observar aquilo que o senhor falava ainda há pouco, que existe uma zona de sombra, que é o subjetivo, e uma zona de luz, que é o objetivo. Que quando nós estamos nesse plano subjetivo, precisamos que a razão embase aquilo que a gente está sentindo, porque senão a gente não tem como entendê-lo, não tem como vivê-lo em profundidade. Mas o verso da moeda também é a mesma coisa. Quando a gente está do lado racional, que é o lado da luz, se não houver uma experiência subjetiva que dê para ele um embasamento, um sentido de realidade, ele não é nada. E ele não tem nenhum referencial se está na direção certa ou na direção errada. Imagine que a gente viva num mundo que só tem yang. Não existe uma compensação de yin no sentido de vida interior, de aprofundamento, de mergulhar dentro de si próprio. E a razão tenta imperar solitária, sem nenhuma base transcendente. Aí nós caímos numa guerra de intelectualismo sem base, né? Superficiais, que não sabem muito bem do que estão falando. Você sente isso também dessa Sim, forma? né? A gente costuma falar, né? O yang, ele é quente e claro. Então, se eu só tenho yang, isso gera um ambiente muito árido, né? Um ambiente em que eu não consigo descansar, né? É um ambiente onde eu não tenho sombra para me refrescar e isso me consome por inteiro. Isso me desgasta. Esse excesso, ele acaba com o meu equilíbrio. E o oposto também é verdadeiro, né? O oposto de muita escuridão, só escuridão, sem luz, muito frio, ele também me condensa, me aprisiona e me deixa amedrontado, né? Então, o yin e o yang, eles precisam estar em relação para que a gente possa buscar esse equilíbrio entre eles. Então, a teoria, sendo yang, ela fica muito árida. E a experiência subjetiva, só ela fica muito obscura. Tá? E quando a gente consegue casar de uma maneira equilibrada os dois, a gente vai conseguindo ter uma dinâmica entre yin e yang, a gente vai tendo uma compreensão mais íntegra e mais viva da nossa experiência e da nossa racionalidade, né? Esse é um dos princípios taoístas fundamentais, equilibrar também a teoria e a experiência prática. Pensando que nós, como indivíduos, nós temos pontos de equilíbrio diferentes. Então, tem planta que precisa de muita água e muita luz solar. Tem outras que precisam de menos luz e menos água. Então, se eu der a mesma quantidade de luz para uma samambaia que um grande jequitibá recebe, eu vou queimar a samambaia, né? E se eu der a luz da samambaia ou a quantidade de água da samambaia para o jequitibá, ele também vai morrer, né? Então, individualmente, os equilíbrios são diferentes. Tá? Na verdade, o grande equilíbrio que se estabelece, por exemplo, numa floresta, é feita de inúmeros indivíduos diferentes, que têm equilíbrios diferentes de yin e yang, e que conseguem conviver numa grande harmonia, onde é justamente essa diversidade que produz a maior riqueza da floresta, né? Essa diversidade, a possibilidade da relação entre os diferentes. É a diversidade não só no espaço, mas também no tempo, né? Sim, Porque a moreira que eu vejo hoje não é a moreira que eu vejo daqui a uma semana. E exato. essa sutileza de estar sempre percebendo o equilíbrio ou desequilíbrio das coisas fora tem muito a ver com essa busca constante do equilíbrio dentro de nós, né? Ou Exato. seja, E, você e essa cria questão um. essa
questão do tempo, né? Assim, cada coisa, cada ser tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu pulso. Então, tem gente que aprende muito rápido um determinado tema, como a matemática. E tem gente que pode ser aprender mais lento. Tem gente que pode ser muito rápido para aprender música, mas vai ser mais lento para aprender alguma outra matéria. Então, cada um tem um ritmo diferente, né? E a grande sacada dos mestres taoístas é que a gente precisa encontrar, entender essa nossa natureza intrínseca para conseguir ter mais clareza a respeito da nossa naturalidade, do nosso equilíbrio, do nosso pulso, do nosso ritmo, e também conseguir comparar os ritmos externos e a gente tentar equalizar tudo isso. Não é tarefa fácil, né? Com certeza, encontrar a naturalidade de todas as coisas. Sim, Tudo isso muito bonito mesmo. Eu, pelo menos, espero que o público esteja gostando, eu acho maravilhoso de ouvir, ouviria a noite inteira. Quando eu nós também. fizemos a proposta da live, eu pedi que o senhor falasse a respeito de três conceitos, que são consideradas as três joias, né, do taoísmo, porque eu acho que são três conceitos vitais para a sociedade atual e que a gente já não compreende muito bem o que eles significam. Até pedi que o público pensasse um pouco sobre eles e depois comparasse com aquilo que o senhor vai trazer, que são os conceitos de compaixão, moderação e humildade. O senhor poderia falar um pouco a respeito dos três? O que seria, de fato, compaixão, moderação e humildade? Sim. Quando eu vi as três palavras juntas, né, isso me remeteu a uma tríade. O taoísmo está repleto de tríades. E uma dessas tríades a gente chama de três tesouros, são os três tesouros do Lao Tzu, né, que é um grande patriarca taoísta. O Lao Tzu diz assim: eu tenho três tesouros que valorizo e preservo. O primeiro chama-se afetividade, o segundo chama-se simplicidade e o terceiro chama-se não encorajar ser o dianteiro sob o céu. Tá? Olha que coisa engraçada, ele fala da simplicidade e em seguida ele complica, né? Mas ele complica porque o terceiro tesouro ele pede essa complexidade um pouquinho maior. A afetividade aqui eu estou relacionando com a ideia da compaixão. Compaixão é uma virtude que, dentro de um outro sistema de virtudes taoístas, a gente vincularia com bondade. Mas aqui eu estou relacionando com a afetividade, como tesouro do Lao Tzu, que está relacionado com a nossa capacidade de nos relacionarmos através do sentimento. A gente se gaba, né, que sendo seres humanos, a gente se diferencia dos outros seres pela nossa inteligência, e realmente isso é extremamente precioso. Mas o que o Lao Tzu enfatiza nesse primeiro tesouro é a nossa capacidade de nos relacionarmos através do sentimento. Nos relacionarmos através do sentimento com o outro, com os outros, com as coisas, com as circunstâncias, com os fenômenos, com os seres. É, e, e é, isso é algo que a gente deveria valorizar e preservar, É né? uma Essa coisa que relação através do interessante. sentimento. Eu costumo falar para as pessoas que quando a gente tem amor, por exemplo, não é uma coisa que a gente manifesta num determinado horário sobre um objeto X. Amor é uma coisa que você exala 24 horas por dia, e que é uma interface tua com todas as coisas à tua volta. Se eu tenho a virtude do amor, a maneira como eu interajo com tudo, com o lençol da minha cama, com o carro que passa do meu lado, a maneira como eu interajo com o mundo é uma maneira amorosa. Não é um determinado atributo que eu uso em ocasiões especiais. Se eu tenho amor, eu exalo amor o tempo todo. Seria mais ou Sim. É, menos é, essa é, ideia. a senhora me rememorou uma experiência que eu tive numa viagem à Índia. Eu estava num mosteiro, eu fui budista tibetano antes de ser taoísta, né? E aí numa viagem a gente estava num mosteiro muito legal e teve uma hora que a turma saiu e eu fiquei na biblioteca lá do mosteiro, achei um livro sobre amor e compaixão, né? E aí eu li rapidinho lá o livro e eu achei muito interessante a diferença que aquele mestre fazia entre amor e compaixão. Ele colocava compaixão como a nossa vontade de tirar o outro do sofrimento, de cessar o sofrimento do outro. E o amor como sendo a virtude de querer ver o outro feliz. Né? Uma questão muito sutil, mas eu achei muito bonita e muito profunda também essa diferenciação entre amor e compaixão. Né? E para que isso exista, é muito importante que eu consiga reconhecer no outro
algo tão precioso quanto a minha própria manifestação, né? Tudo aquilo que eu vivencio, tudo aquilo que eu busco, que eu quero, que eu sinto, o outro também sente, né? Então, como é que eu posso respeitar esse sentimento do outro e de que forma eu posso, né, da melhor maneira possível, ajudar o outro no caminho do outro, né? Seria Esse mais ou outro menos sistema. como, seria mais ou menos como sentir a dor do outro e comprometer-se a redimi-la em alguma medida, não é? Essa empatia, ela surge dessa afetividade, essa capacidade de eu sentir a dor do outro, ela vem desse tesouro da afetividade, né? De conseguir me relacionar com o outro através do sentimento, perceber que o outro sofre, perceber que o outro também fica feliz, né? E compartilhar esse sentimento com o outro, né? Então vem desse tesouro da gente poder se relacionar com o outro através do sentimento. Esse sendo o primeiro tesouro, né? Vou pular para o próximo para não me estender demais só nesse, porque tem os outros também. O Claro. segundo, o segundo tesouro é a simplicidade. E aí é muito interessante, porque eu dou aula de introdução à filosofia taoísta também, e uma vez eu fui tentar explicar o que era simplicidade, me compliquei tanto, foi horrível, né? Foi uma experiência horrível. E eu tive contato com uma outra mestra taoísta, uma grande mestra, a mestra Eva Wong. Ela teve uma definição de simplicidade que eu achei bárbara, que ela falou assim: simplicidade é a virtude que nos permite separar o que é essencial do que é supérfluo. Eu parei com aquilo, nossa, que definição diferente, né? E aí isso me remeteu a refletir sobre a nossa inteligência e a engenhosidade que essa inteligência permite que a gente desenvolva. Através da nossa inteligência engenhosa, a gente consegue encontrar justificativa para tudo, para qualquer coisa, né? Então, qualquer posicionamento que eu adoto, eu posso encontrar, através da minha inteligência, justificativas engenhosas. E essas justificativas engenhosas podem confundir, inclusive, a minha própria mente, impedindo que eu consiga contemplar o que é de verdade verdadeiro, autêntico, que faz parte da minha essência, inclusive as minhas autênticas demandas, né? E quando eu consigo contemplar as minhas autênticas demandas, eu consigo contemplar aquilo que é essencial para o meu caminho, ou para um outro caminho que eu esteja contemplando, né? E isso acontece quando eu consigo silenciar a mente engenhosa e consigo contemplar as coisas de forma simples, né? De uma forma sucinta e que me permite olhar a essência, contemplar a essência daquela coisa, daquele ser, daquilo que eu estou observando, daquele fenômeno, seja lá o que for. Essa é a virtude da simplicidade, Eu né? acho que por E trás disso, quando nós tratamos da inteligência, é algo que seria fundamental antes disso, é querer encontrar a verdade. Se nós sim, olharmos hoje, as pessoas em geral, se você oferece para elas a versão mais favorável e a verdade, elas preferem sempre a versão mais favorável. A falta de amor à verdade é uma coisa difícil, porque o ser não se movimenta em busca de nada que seja mais profundo. E isso é um elemento que a gente deveria aprender a desenvolver de alguma maneira desde a infância, né? Que as pessoas amem a verdade, sintam uma atração de buscá-la, porque aí, quando se deseja os fins, nós podemos ensinar sobre os meios. Você oferece um caminho para a verdade, as pessoas vão dizer: eu não quero a verdade, eu quero a versão que mais me coloca em destaque diante do céu. Não é isso que é o terceiro princípio? Eu quero a versão que mais me é favorável. é, num primeiro nível, sim, quando a gente fala do mundo das manifestações, no mundo das manifestações, as verdades podem ser diferentes, né? Porque as referências vão ser diferentes, né? A gente vai falar das verdades absolutas ali naquele nível do metafísico, né? Então, a verdade do vazio, por exemplo, daquele vazio que eu estava falando, como origem de todas as coisas, dentro do taoísmo é uma verdade absoluta. Mas eu preciso alcançar, me aproximar dessa verdade absoluta para falar que, olha, ele é o comum entre todas as coisas e todos os seres. Agora, em relação a outras verdades que são, vamos dizer assim, são dependentes de quem está observando, dependentes do observador, é, às vezes a gente pode estar brigando por verdades diferentes, mas por causa de referências
diferentes. Então, eu tenho uma verdade, a outra pessoa tem uma verdade diferente, então a gente tem uma observação no mundo diferente, né? Então, a partir de uma verdade relativa, a gente pode entrar em muito conflito. Assim, o caminho para essas verdades absolutas, na visão taoísta, são caminhos transcendentes. A gente precisa estar acima das verdades relativas para conseguir atingir esse nível de interação, né? E concordo plenamente com a senhora que a gente deveria ter isso assim desde cedo, né? Deveria ser, seria precioso se a gente tivesse isso desde a nossa educação nos momentos mais tenros assim da vida. Sim, com certeza no mundo dual, se uma se considera como verdade, a outra será mentira e Exato, vice-versa, e nenhuma das duas são verdades no final das contas. exato, exato, né? O terceiro tesouro, né, que corresponderia aí à humildade, é, é, ele está relacionado com o não encorajar ser o dianteiro sob o céu, né? Então a gente precisa fatiar em três aspectos aqui. Primeiro ao ler essa ideia, né, então não encorajar ser o dianteiro sob o céu, numa leitura rasa a gente poderia pensar, então tem um problema em ser o dianteiro, ser o ponteiro, está no topo, alguma coisa que está numa posição de destaque. E não é isso que ele fala. Assim, a montanha vai ter topo, né? Um trem vai ter frente, então assim, não tem problema estar na frente ou estar no topo. O problema É surge quando a ansiar por gente isso também, encoraja, né? exato, o encorajar estar na dianteira ou estar no topo, porque não vai ter dianteira e topo para todo mundo, né? E tem algumas circunstâncias que vão favorecer que um ou outro esteja na dianteira ou esteja no topo. E assim, não tem problema estar no topo, mas desejar esse topo pode trazer sérios problemas no nosso caminho, né? Esse é um primeiro aspecto desse terceiro tesouro. Outros dois aspectos, que é não encorajar ser o dianteiro. O dianteiro é aquele que chega na frente. Quem chega na frente pode usufruir de mais vantagens. Pega o melhor lugar, pega a melhor fruta, pega o melhor resultado, ganha mais, ganha o troféu, alguma série, ganha algum tipo de vantagem, né? E a gente pode se interessar pelas vantagens do ponteiro, tá? Mas estar lá na frente também tem os seus custos, né? Ser o ponteiro, estar no topo tem o seu custo, né? E estar na frente pode dar a ideia de que a gente precisa acelerar o caminho. Acelerar o caminho pode me tirar do meu ritmo natural, pode querer acelerar a natureza, ou não aceitar o tempo, o ritmo, o pulso de transformação natural das coisas, dos seres e dos fenômenos. Então isso pode me gerar uma ansiedade, um tipo de pressa para que a coisa aconteça logo. Tá? E isso me tira do equilíbrio da naturalidade. E aí, com isso, eu vou gerar um excesso que me tira do caminho da moderação. Tá? E a outra é assim, é o aspecto da própria humildade em si. Né? Porque assim, olha, não encorajando ser o dianteiro, se eu for o dianteiro, eu vou cumprir com a minha função do dianteiro. Mas se eu não estiver como dianteiro, eu vou seguir na minha posição de seguidor. Tá? Tranquilo, sem queixas, sem ressentimentos, sem obscuridades relativas a essa posição. Então, a ideia da humildade no sentido de aceitar o tempo do céu e da terra e dos seres, a humildade no sentido de aceitar o meu próprio tempo, as minhas limitações e também as minhas potencialidades, tá? E encontrar esse equilíbrio harmonicamente, né? Para isso eu preciso da virtude da humildade. E a virtude da humildade ela é muito expressa num símbolo do I Ching, que é o hexagrama chamado humildade. I Ching, que é o livro das mutações que estuda toda essa interação entre Yin e Yang. E o símbolo da humildade ele tem a terra em cima da montanha. A montanha é uma terra, só que é uma terra alta, que se ergue, imponente, altiva e vai na direção do céu. E a terra representa a terra plana. Então, quando a gente tem na natureza, a gente vê a montanha, ela se destaca porque ela está acima dessa terra plana. Tá? E na humildade, a gente tem o contrário, a montanha se coloca abaixo da terra plana. Significa, mesmo eu sendo grandioso, tendo grande estudo, tendo grande um monte de coisas, eu me coloco numa posição no mesmo nível de quem está na terra ali do platô.
tá? Com um estado de abertura que me permite acolher o outro com a sua diferença, receber o que o outro tem para oferecer e oferecer aquilo que eu tenho para oferecer dentro da possibilidade que o outro tem, a abertura que o outro tem e me oferece para receber o que eu estou oferecendo. Né? Então, essa é a virtude da humildade. Então, nessa última frase, o Lao Tzu expressa uma série de ensinamentos, né, numa única frase que seria o último tesouro dele, né? E a humildade é uma virtude muito prestigiada pelos mestres taoístas. Um símbolo disso é quando a gente vê o texto das 6 linhas do símbolo que representa a humildade, todas as linhas são favoráveis. Isso não existe em nenhum outro dos 64 símbolos, 64 hexagramas do I Ching. Essa já é uma grande valorização. E uma outra valorização é a observação da própria água. Né? A água ela é um grande símbolo inspirador também para os mestres taoístas, porque a água, primeiro, ela não tem forma própria. Então, se eu oferecer para ela uma abertura imensa, ela passa por ali. Se eu oferecer uma abertura pequenininha, ela passa por ali também. Uma abertura minúscula também passa por ali. E ela sempre está encontrando o caminho, não importa o tamanho da abertura. Mesmo quando ela não tem abertura nenhuma para fluir para baixo, e ela vai para baixo, né, nos caminhos obscuros que ninguém gosta. Né? Ela vai pelos caminhos que às vezes bate a cara na pedra, escorre, vai para cá, vai num ambiente que é mais sujo, e ela vai percorrendo o caminho que a terra oferece para ela, sempre buscando a direção do mais baixo. Então, ela segue um princípio fundamental que é o movimento de ir para baixo. E, querendo ir para baixo, ela segue o caminho que as aberturas oferecem, que a terra oferece para ela seguir. E mesmo quando não tem mais abertura para baixo, ela se acumula em poça, ela evapora e vai para o céu. E aí ela condensa, chove e vai para um outro lugar e segue o caminho dela. Então, para a doutrina do caminho, você ter um elemento que mostra sempre a saída de qualquer caminho, isso é algo muito especial. Né? Isso é visto como a água, como um sentido de, no seu movimento, expressando a sua humildade. Segue pelos caminhos mais baixos, os caminhos que ninguém quer, não tem tamanho próprio, ela se diminui o tanto que for, para sempre seguir fluindo, seguir no caminho. E é vital, né? Com toda É essa vital. humildade, assim, da humildade, ela é vital. Isso é uma Exatamente. coisa que eu percebo dentro dessa fila, onde lá na frente tem um líder. Eu acredito que todas as posições dessa fila têm vantagens e desvantagens, ou seja, eterna dualidade. Todas elas têm o seu Exato. mistério, beleza. Eu me lembro de uma Exato. frase budista que diz que as portas do Nirvana, Siddhartha Gautama teria dito que ele não descansaria enquanto não visse as costas do último homem penetrando no Nirvana. Ou seja, estar no último lugar também é um mistério maravilhoso. Exato. Ou seja, ver as É, costas do último é, também é um ato de compaixão, de beleza tremenda, o último lugar. Qual é o lugar que não tem a sua beleza? É interessante as referências que a gente tem para considerar alguma coisa superior ou inferior na nossa sociedade, porque não tem consistência. São sim, elementos que não se sustentam, não são realmente superiores. Cada sim. coisa, cada lugar tem o seu brilho, tem a sua importância, tem o seu mistério. Exato. Eu fico pensando, né? É, é, o topo da montanha, no topo da montanha, o ar é mais rarefeito, mais difícil de respirar, né? E na dianteira daquele voo, né, dos gansos, né, o cara que está lá na dianteira, ele se cansa muito, tanto que eles precisam trocar de tempos em tempos, porque quem está lá na Uhum. frente está rompendo a resistência do ar e vai favorecendo quem vem atrás. Mas isso cansa muito mais. Então tem uma hora que o cara que está lá na frente ele vai lá para trás para trocar de posição e poder descansar um pouquinho, né? Então todo mundo atua um pouco mais nessa posição de enfrentar maior resistência, mas depois vai para uma posição onde consegue ficar descansando um pouquinho mais, né? Então, todas as posições, como a senhora falou, sim, tem as vantagens e as desvantagens. Né? E o Lao Tzu também fala em um outro momento similar ao que a senhora, essa imagem do Buda, né? Ele fala que o homem superior, querendo estar acima, ele se coloca abaixo. Parece uma contradição, né? Mas na contextualização do estudo, né, a gente vê que faz todo sentido. Né? Naquela parte onde ele fala que os sábios de antigamente, a única coisa que podemos dizer deles é que existiram.
Essa passagem Sim. eu acho muito bonita. Eram tão perfeitos, eram tão sábios que eram leves. Ninguém Sim. percebia, só percebeu quando ele faltou. Quando ele estava presente, ninguém percebeu. Eu acho isso muito Sim. bonito. Bom, já Be- temos o nosso horário, infelizmente. Esse é o tipo da live que eu gostaria que tivesse mais 2 horas. Eu tenho aqui umas 300 coisas que eu gostaria de saber com mais detalhe a respeito dos hexagramas, enfim. Mas não vão faltar outras oportunidades. Essa conversa foi muito frutífera. Eu espero que os nossos ouvintes peçam uma parte 2, porque eu gostaria muito de uma parte 2. Eu agradeço muito a sua Sim. presença e deixo para o senhor quiser dar as suas palavras finais para o nosso público. Sim, eu agradeço uma vez mais também o seu convite, adorei esses momentos aqui, adorei aprender aqui com a senhora, compartilhar esses momentos tão especiais, espero que se repitam também, e deixar aqui um convite, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, se quiser saber um pouco mais do taoísmo a partir da nossa perspectiva, podem nos acompanhar aí nas atividades da nossa plataforma de ensino digital Taoísmo Online, e também procurar as atividades da Sociedade Taoísta, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Tá? Então fiquem à vontade aí para nos procurarem. Taoísmo Online é muito fácil de encontrar, é só colocar taoísmo.online, você vai cair na nossa plataforma, e lá a gente tem vários conteúdos de ensino digital, tá bom? E aí colocando o seu e-mail, você também vai passar a receber a nossa programação regularmente, tá bom? Então, deixo também um grande agradecimento, uma vez mais, ao professor, a toda a equipe que organiza aqui, um agradecimento também a todo mundo que está nos acompanhando até esse horário aqui na nossa live. Aí um grande abraço e que a gente siga se encontrando no caminho. E eu aproveito também para convidá-lo a conhecer a Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma escola de filosofia que ela vai, se o senhor tiver a oportunidade de conhecer, nós temos encontros uma vez por semana, as nossas aulas de filosofia, fazer relações com todas as tradições, com todas as escolas filosóficas, encontrar às vezes a grandeza de um conceito que está em todos os lugares do mundo e pensar um pouco sobre como aplicá-lo. A Nova Acrópole está no mundo inteiro. Em São Paulo temos várias unidades. Eu convido para nos visitar, assistir uma palestra, quem sabe, será muito bem-vindo. Né? Sim, Basta agradeço procurar o no convite. site www.acropole.org.br. Tá certo? E muito obrigado ao nosso público, então. Um grande beijo para vocês e uma boa semana para todos. Até mais. Até mais.